Palavra do Senhor nessa manhã tão alegre. Alguém tem falado da preocupação, a igreja está realmente enchendo muito, mas irmãos, logo a gente vai ter que fazer mais um culto pela manhã, né? É o jeito, porque as coisas estão, amém por isso, e a gente vai, o duro disso é de encher de novo. Amém. Vamos abrir a palavra do Senhor, queridos. Gênesis 40, abra lá em Gênesis capítulo 40, versículo 23, e depois o capítulo 41, verso 1. Abra lá, é bem tranquilo de abrir, né? Gênesis 40, 23 diz assim: o copeiro Mor, porém, não se lembrou de José, antes se esqueceu dele. 41:1. Passados 2 anos inteiros, Faraó sonhou que estava em pé junto ao rio Nilo. Esses 2 textos. Queridos, eu creio que todos nós, ou pelo menos a maioria de todos quantos aqui estamos, e aqueles que estão conosco na internet, eu creio que todos nós conhecemos bem a história de José, filho de Jacó, que foi vendido pelos seus irmãos como escravo para o Egito. Eu creio que vocês conhecem a história. Creio que todos também conhecemos que, por resistir ao assédio da mulher do seu senhor, ele acabou sendo preso injustamente. José sabia que Deus o livraria da prisão. Maior certeza ele sentiu quando o padeiro e o copeiro do rei, 2 altos oficiais que serviam junto a Faraó. Aliás, lendo esses dias sobre Esdras, Neemias, há em Neemias um texto interessante, que Neemias apareceu diante do rei triste, e o rei, sabe qual é o problema ali? É que essa tristeza poderia ser sinalização de que alguma coisa não estaria bem com a comida que o rei comia. Porque esses homens, eles provavam a comida ou a bebida antes do rei, para não haver envenenamento. Então eram 2 homens que trabalhavam do lado do rei. E por isso José tem essa certeza de que agora, com os 2 lá na prisão, com certeza ele iria ser liberto daquela prisão. A certeza ficou maior ainda quando ele interpretou os sonhos dos 2 e pediu que, quando fossem libertos, intercedessem a favor deles junto ao faraó. Aí eles pensaram, José pensou, agora eu vou estar livre, com certeza. A expectativa que José tinha de ser logo liberto da prisão era muito grande. Afinal, ele pensava, só podia ter vindo de Deus a oportunidade de conhecer os 2 principais oficiais de Faraó, que por certo livrariam daquela injustiça tremenda, aquele suplício que era aquela prisão. No entanto, queridos, olha só, deu tudo errado. O padeiro foi morto, como José profetizara. E o copeiro esqueceu dele. O tempo foi passando e José teve que amargar mais 2 anos preso. Mais 2 anos preso. Por que Deus estava demorando tanto a responder à sua oração, a responder ao desejo do seu coração? Será que Deus o havia esquecido também? Eu creio que muitos irmãos aqui nesta manhã estão passando, já passaram ou vão passar por alguma situação semelhante à de José. Talvez você esteja orando, pedindo algo a Deus. Talvez você tivesse ou tenha a impressão ou até a certeza de que um amigo, um conhecido, um irmão, até o pastor vai trazer a solução, mas tudo está dando errado. Quem você procura não está resolvendo a sua situação. Você tinha uma expectativa de solução, mas quem você procura não está trazendo a solução. Quantos aqui nesta manhã, queridos, estão sem entender a razão por que Deus não respondeu ao seu pedido, à sua súplica? E você também está tentado a pensar que Deus esqueceu você.
Deus abandonou você? Quantos aqui nesta manhã não entendem a demora de Deus e têm se sentido aflitos, desanimados ou até mesmo abandonados pelo Senhor? Deus tem algo precioso a nos dizer e a nos ensinar nesta manhã, através da experiência de José. E aquilo que Deus ministrou ao meu coração, eu espero que o Espírito possa trazer essa ministração aos nossos corações nesta manhã. O tema que eu quero compartilhar com você, querido, o tema é este: quando Deus demora a nos responder, quando Deus demora a nos atender. Por que Deus demora? Por que as coisas demoram tanto? Nós vivemos na era do instantâneo. A gente ora e espera que a resposta venha. Pastor pede, venha à frente para orar. A gente vai na expectativa. Pastor vai orar e eu vou ficar curado. Pastor vai orar, eu vou arrumar emprego. Pastor vai orar, eu vou arrumar marido. Pastor vai orar, eu vou arrumar esposa. Pastor vai orar e as coisas vão acontecer. Mas pastor, eu estou orando, venho orando. E olha, pastor, o senhor me perdoe, mas eu já fui até na Universal orar também. Pastor, eu já fui lá no missionário, no apóstolo. Pastor, eu já fui em todo lugar, só que parece que Deus esqueceu de mim. Parece que a coisa não está acontecendo. Mas, queridos, há na história de José, e é isso que me maravilha, isso tem mudado realmente a minha vida, porque a história de José, a vida de José, ela tem respostas. Eu espero que nesta manhã, na experiência de José, na experiência da palavra de Deus, Deus traga respostas ao nosso coração. Então nós aprendemos com José, nós aprendemos na experiência de José, que quando Deus demora a nos atender e a nos responder, nós aprendemos, em primeiro lugar, que é porque o Senhor está, ou porque o Senhor precisa nos fortalecer. Na verdade, Ele não está demorando, não. Ele está trabalhando na nossa vida. E quando eu comecei a descobrir essas verdades na minha própria vida, irmãos, a minha vida começou a mudar. Não, Deus não está quieto, Deus não está parado, Deus não me abandonou, Deus está fortalecendo. Por que José ficou naquela prisão? Puxa vida, ele era uma pessoa íntegra, um jovem íntegro, honesto, um jovem de uma integridade a toda a prova, e foi parar naquela prisão, e ficou naquela prisão, e demorou naquela prisão. Por que, Deus? Porque o Senhor estava fortalecendo. O Senhor precisa nos fortalecer moralmente, para sabermos enfrentar os momentos de dificuldade, para sabermos enfrentar esses momentos. O Senhor sabia que a vida de José ia ser uma vida cheia de problemas e dificuldade, e o Senhor precisava prepará-lo, como o Senhor sabe que nós precisamos ser preparados para os momentos de dificuldade, sem nos deixarmos derrotar e desanimar quando vem o problema, quando vem a luta, sem nos deixarmos deprimir, desistir, ficar pelo caminho. Então Deus leva José para aquela prisão, Deus moe José ali, Deus está tratando dele. Irmãos, algo que me impressiona nos dias de hoje é a baixa capacidade de resistência de nossos adolescentes e nossos jovens. Nós criamos nossos filhos para não terem problemas, porque nós tivemos problemas. Então nós demos tudo aos nossos filhos. Lá em casa é assim: ah, pai, me dá. Ah, pai, me dá. Ah, pai, me dá. É assim na nossa casa. É assim que nossos filhos fazem. Ah, pai, me dá. Há um problema, ele liga o celular para você. Eu estou aqui com um problema. Eles não sabem resolver problemas, eles não sabem enfrentar lutas, eles não sabem enfrentar dificuldades. E a vida não é isso. A vida não é isso. Nós vivemos numa sociedade competitiva. Nós vivemos numa sociedade terrível, em que as pessoas se comem umas às outras. Nós vivemos numa sociedade de alta competição. E nossos filhos, nossos jovens, nossos adolescentes, eles não estão preparados para isso. E provavelmente, eu espero que Deus leve vocês para a prisão. Eu espero que Deus leve para a prisão, porque é lá na prisão que o Senhor nos ensina a não nos deixar levar pelas dificuldades. Todos vamos enfrentar. Deus sabia das lutas que José ia enfrentar, então o Senhor o levou para a prisão. E ali na prisão, José, ele vai aprender a não se deixar derrotar ou desanimar.
Ele não merecia, era injusto o que estava acontecendo com ele, mas Deus tinha um propósito, para que ele não fosse uma pessoa deprimida, para que ele não desanimasse, não desistisse, não ficasse para trás, mas que ele continuasse, e foi isso, esse era o propósito, fortalecê-lo moralmente, fibra moral. Nós precisamos ter essa têmpera moral para enfrentar, para não desanimar, para não ficar deprimido. Eu vejo hoje jovem, adolescente, estava conversando com o irmão, que um parente dele está com 90 e quase 100 anos, é quase o dobro da minha idade. Eu fiquei cheio de vergonha, pensando, eu já estou me sentindo velho, já estou achando que estou descendo o cabo da Boa Esperança, mas eu vejo jovem e adolescente hoje em dia deprimido, desanimado, porque está difícil, precisa de prisão. E a gente às vezes vai para a prisão, o Senhor nos coloca numa situação dura, difícil, a gente fica ali reclamando. José não reclamou não, porque José tem essa percepção, Deus está me preparando para enfrentar os tempos de dificuldade. Gente, todos nós enfrentamos dificuldade. Para com essa história de que a vida está ruim para você, está ruim para todo mundo. Para com essa história que está difícil para todo mundo. Para com essa história de achar que é só você. Todo mundo está passando pela mesma luta. Agora, muitas vezes o Senhor permite lá a luta para que a gente aprenda a enfrentar as dificuldades, para que não retrocedamos, para que não tenhamos medo, para que enfrentemos com força, para que cerremos os dentes e digamos, em nome de Jesus, eu vou em frente e eu vou vencer. E eu espero em Deus que o Senhor coloque todos vocês na prisão, viu? Vocês estão olhando para mim? É isso mesmo, para que vocês aprendam. Gente, a vida não é isso que a gente está pensando, não. A vida não é casinha de papai ou mamãe, com tudo lá no quarto, o melhor colchão, o melhor cama, o melhor isso, o melhor aquilo, tem tudo. A vida não dá nada de graça não, gente. A gente tem que lutar, e forte. Por isso José está lá. José está lá naquela prisão, mofando na prisão, aprendendo a resistir, aprendendo a enfrentar, aprendendo a lutar, aprendendo de que nada podia derrotá-lo. A prisão foi uma escola de treinamento. Aquilo que você está enfrentando nessa manhã pode ser uma escola de treinamento para você. Então para de murmurar, para de ficar aí murmurando e começa a louvar e a glorificar o nome do Senhor. Mas queridos, o Senhor o levou, o Senhor precisava prepará-lo, Ele precisava prepará-lo também moralmente para enfrentar os momentos de facilidade. A gente enfrenta momentos de facilidade. E José foi enfrentar depois momentos maravilhosos na sua vida. Mas o Senhor nos faz passar pela prisão, sabe para quê, querido? Para que nós possamos não nos deixar exaltar e orgulhar. Para que nós não nos deixemos enaltecer e envaidecer, nos achar bam, nos achar o dono da cocada de alguma cor aí. É isso que o Senhor está fazendo na nossa vida. Então o Senhor colocou lá José, porque o Senhor sabia que José ia sair daquela prisão e ele ia se tornar primeiro-ministro. Ele ia se tornar um homem muito influente, um homem muito importante, um homem muito famoso. Quando o Faraó o chama, quando o Faraó o convoca, Faraó manda colocar nele uma roupa de sacerdote, manda colocar nele um cordão de ouro muito grande. O Faraó lhe dá um cavalo, e Faraó manda que ele passeie pelo império, dizendo, eis o homem, acima dele só Faraó. Acima dele só Faraó. Isso com um moço que há pouco tempo era escravo dentro de uma prisão. Irmãos, o que levou José a se manter humilde, o que levou José a não se envaidecer, o que levou José a manter a piedade diante de Deus, é que ele havia sido fortalecido pelo Senhor. Ele havia sido tratado pelo Senhor naquela prisão. E esse é outro problema. O crente no Senhor Jesus, ou algumas pessoas, elas conseguem cargos mais elevados e ficam pessoas difíceis de se tratar, ficam pessoas se achando deuses. E você muitas vezes conversa com essas pessoas, parece que você está conversando com Deus, parece que essas pessoas têm um rei na barriga, parece que essas pessoas são as donas do mundo, porque não foram tratadas pelo Senhor. Então o Senhor muitas vezes permite que nós passemos pelas prisões da vida, pelas dificuldades, pelas lutas. Ele está lá, meu querido, te quebrantando, te quebrando, para
que quando você estiver lá nos píncaros, quando você for o epígono da coisa, você se manter fiel e firme diante do Senhor. Aliás, há uma passagem, José, que me impressiona, e é fruto desta passagem, desse fortalecimento moral. Veja o capítulo 41, versículo 15 e 16. É impressionante esse texto. Gênesis 41, a Bíblia está aberta, 15 e 16. José é levado a Faraó. José, ele interpreta o sonho de Faraó. E olha o que Faraó disse. E Faraó disse a José: tive um sonho, e não há quem o interprete. De ti, porém, ouvi dizer que, ouvindo contar um sonho, podes interpretá-lo. O que você faria nessa hora? É comigo mesmo, Faraó. Comigo mesmo. Eu fiz mestrado, eu fiz doutorado, tenho PhD. Eu sou muito competente, Faraó. É comigo, senhor. Eu sou o cara. Faraó, o senhor está certo. Eu sou o cara. Não é assim que a gente faz. Já pensou a presidente Dilma chamar você lá e dizer: olha, fulano, eu ouvi dizer que você é excelente, eu estou precisando de alguém para ministro. Sou eu mesmo. É eu mesmo. Eu sou o cara, presidente. Sou eu a pessoa. Mas veja, José havia passado pela escola do fortalecimento moral. E olha a resposta dele no versículo 16. Acabara de sair da prisão, estava diante de Faraó. E Faraó aqui nós poderíamos dizer que representa hoje, por exemplo, o presidente Obama, presidente da maior potência do mundo, como o Egito era naquela época. Olha a resposta de José: isso não está em mim. Isso não está em mim. E José sabia que ele tinha o dom da interpretação. Mas José diz: Deus é que dará uma resposta de paz a Faraó. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Sabe por quê, queridos? Escola do fortalecimento moral. Ele estava fortalecido, ele não se deixa exaltar, ele não se deixa orgulhar, ele coloca Deus, não sou eu, é Deus. Aquilo que eu faço, Faraó, não sou eu, é a graça do Senhor na minha vida, é a graça do Senhor na minha vida. Então, queridos, Deus nos leva para essa escola do fortalecimento moral, para nos tratar, para que nós possamos saber enfrentar os momentos de dificuldade, mas os momentos de facilidade, sem que você se exalte, sem que você se orgulhe, sem que você se envaideça, sem que você se deixe endeusar pelas pessoas, e que você possa dizer: eu sou o que sou pela graça do Senhor na minha vida. É isso que o Senhor deseja fazer. Mas olha, queridos, nós aprendemos também com José, aprendemos com a experiência de José, que quando Deus demora a nos atender e a nos responder, é porque Ele está também, é bem interessante, Ele está nos tratando emocionalmente ou psicologicamente. E Deus precisava tratar de José. E é bem interessante isso. Ele estava lá na prisão, Deus estava lá tratando emocionalmente dele. Sabe por quê, queridos? Curando os complexos e traumas do passado. E vocês conhecem bem os complexos e os traumas passados de José. Quando a gente olha para a vida de José, a gente vê, por exemplo, que provavelmente ele tinha traumas de rejeição, traumas de depreciação, trauma de perseguição. Os irmãos o rejeitaram, os irmãos o perseguiam. Esse moço era um moço provavelmente com traumas. Ele tinha traumas causados pela prepotência dos irmãos, pela violência, sofreu violência. Ele sofreu violência. Quando você lê o texto, você percebe que os irmãos fizeram com ele, é um negócio terrível. Os irmãos o rejeitaram, os irmãos o perseguiram, os irmãos o violentaram no sentido de serem violentos com ele. Os irmãos, vejam, tiraram a roupa dele, colocaram dentro de uma cisterna, depois o venderam, falaram mal dele. Os irmãos fizeram tudo isso e provavelmente ele tinha problemas que precisavam ser tratados pelo Senhor. Tratados pelo Senhor. Então Deus está tratando das suas emoções. Eu vejo pessoas que não conseguem namorar, não conseguem marido, não conseguem esposa. Olha, meu irmão, minha irmã, muitas vezes o Senhor está tratando você.
Há traumas, há complexos que a gente precisa superar no Senhor. Deus precisa tratar isso na nossa vida. Relacionamentos outros que Deus está tratando, está trabalhando na nossa vida, para que nós possamos vencê-los, como Ele acabou vencendo. Mas, irmãos, a nossa educação, a nossa casa, o nosso lar, quando somos pequenos, nós trazemos isso conosco. Filhos rejeitados pelos pais, filhos perseguidos pelos pais, filhos acusados pelos pais, filhos que sofreram violência, às vezes física, às vezes verbal, e às vezes até outro tipo de violência, como José sofreu. Ele passou por tudo isso, e ele precisava ser tratado, e naquela prisão, Deus está tratando, Deus está curando José, Deus está curando, porque Deus é um Deus que trata, Deus é um Deus que cura os nossos traumas, os nossos complexos. Aqueles irmãos disseram que eu não estava com nada, que eu não tinha valor nenhum, e agora está lá José naquela prisão, e Deus está cuidando, e Deus está tratando. E, meus irmãos, o tratamento de Deus é tão maravilhoso, que quando a gente chega lá em Gênesis 50, lá no finalzinho de Gênesis 50, versículo 15 até o 21, a gente fica maravilhado, porque diz assim: vendo os irmãos de José que o seu pai estava morto, disseram: porventura José nos odiará e nos retribuirá todo o mal que fizemos. Os irmãos pensaram exatamente isso. Agora ele vai vir com tudo para cima da gente. Nós o rejeitamos, nós o perseguimos, nós fomos violentos com ele, e agora José vai se vingar de nós. Ele vai se vingar. Irmãos, quantas famílias que vivem se vingando uns dos outros? A Eva fez isso comigo, eu vou fazer também. Quantas pessoas que não se falam, elas não se falam uns com os outros, por causa disso, desses traumas do passado. Os irmãos agora tomam um susto, que quando o pai está vivo, o pai administra, mas agora o pai morreu, e eles pensaram: e agora José, com o poder nas mãos, ele vai acabar com a gente, ele vai acabar com a gente. E, meus irmãos, é assim que acontece. Isso acontece em muitas famílias. Enquanto o pai, o velhinho, né, ou a mãe velhinha são vivos e todo mundo se encontra na casa para isso, para aquilo, a gente ainda olha uns para os outros. Mas quando morre o pai ou a mãe, os irmãos não se falam mais. E aí vem à tona todas essas questões do passado. Não que fez isso, não que fez aquilo, não que não sei o quê, e uma porção de coisas, e não se fala mais um com o outro. E aquela família vira um problema sério, porque nós não fomos tratados pelo Senhor. Nós não fomos tratados emocionalmente pelo Senhor. Somos crentes no Senhor Jesus, somos convertidos a Cristo, mas não fomos tratados. E lá naquela prisão, e lá naquela situação toda, até antes da prisão, Deus está tratando, Deus está trabalhando nas emoções dele. E agora, quando os irmãos chegam apavorados, assustados, agora José vai se vingar. Então mandaram dizer a José no verso 16: teu pai antes da morte nos ordenou, assim direis a José: perdoa a transgressão dos teus irmãos e o seu pecado, porque te fizeram mal. Agora, pois, rogamos-te que perdoes a transgressão dos servos de seu pai. E José, o que é que diz aí na sua Bíblia? José chorou. José chorou. Depois vieram os seus irmãos, prostraram-se diante dele e disseram: eis que nós somos teus servos. Olha a resposta de José: não temais. Acaso estou eu em lugar de Deus? Vocês, na verdade, intentaram o mal contra mim. Deus, porém, o intentou para o bem, para se fazer o que se vê neste dia, isto é, conservar muita gente com vida. Mas o versículo 21 é que é o versículo tremendo. Agora, pois, José falando para irmãos que o rejeitaram, para irmãos que o perseguiram, para irmãos que foram violentos, prepotentes, ele diz assim: agora, pois, não temais, eu vos sustentarei a vós e a vossos filhinhos. Assim ele os consolou e lhes falou ao coração. Como pode? Meu irmão, você está olhando para mim? Vocês pensam que eu também não tive traumas?
e complexo. Irmãos, eu não conheço meu pai. Eu não conheci meu pai. Eu não sei quem é o meu pai biológico. Quando eu era adolescente, foi uma barra pesadíssima. Eu chorava. E eu dizia, eu não sei quem é meu pai. Na certidão do nascimento, não tinha nome de pai. Só tinha nome de mãe. Aquele negócio me deixava louco, triste, complexo. Quantos traumas, quantas coisas eu tive. Você pensa que é só você? Não há ninguém, queridos. Não há ninguém. Infelizmente, não há ninguém que não tenha. Infelizmente, não há nenhum de nós. Todos nós temos. Todos nós temos traumas. Todos nós temos complexos. Há pais que são realmente terríveis, que vivem falando para os filhos que eles não prestam. Que eles não prestam. Que eles não prestam. Você não presta, você não vale nada. Você não vale nada. Conversei com alguém recentemente que me disse o seguinte: quando eu pedi à minha mãe, eu dizia, pai, bênção. O pai dizia, Deus te abençoe. Eu dizia, bênção, mãe. Ela dizia, vai para o quinto dos infernos. Que o diabo te abençoe. Que Satanás te abençoe. Você já imaginou o que é uma criança ouvir um negócio desse? O que é uma criança crescer? O que é hoje uma mulher se lembrar disso na sua mente? Crente no Senhor Jesus, mas precisa ser tratado. Nós precisamos ser tratados, irmãos. Algo que Deus tem trazido, revelado ultimamente muito. E ultimamente do gabinete as pessoas saem só chorando. Eu estava dizendo, Deus, só chorando porque as pessoas estão descobrindo isso. Não basta dizer que é coisa do demônio e fazer uma oração de libertação, não, gente. Isso não resolve a vida de ninguém. Isso não resolve a vida de ninguém. Você ir lá, o pastor ora, você cai, e aqui é o negócio todo, e acabou. Não acabou, não. Você precisa ser tratado. Você precisa ser tratado. Por isso esta igreja, pela graça e misericórdia de Deus, tem Seminário Veredas. E Seminário Veredas é exatamente uma ferramenta dada por Deus para usar a palavra, de Deus. Não é psicologia, não. Nada contra psicólogos, são bênçãos, inclusive, viu? Mas usar a palavra do Senhor, Por isso temos cursos como Homem ao Máximo, Mulher Única e tantos outros cursos para abençoar, para tratar essas questões. Porque isso não se resolve apenas ir lá no culto da libertação. A gente ora, grita, berra, bota a cabeça, taca a Bíblia em você, faz todo o negócio lá. Você sai, mas não resolve, você precisa ser tratado. Precisa de tratamento. Porque a raiva está lá dentro. Há um seminário Veredas que a gente faz, que a gente aprende sobre isso. Um homem, um executivo, mas o executivo era danado. Era um executivo do cão. Ninguém podia aguentar com aquele homem. Aquele homem é terrível. Aquele homem era um homem que vivia irado. E ninguém mais o aguentava. Porque ninguém aguenta isso. Mas tem gente que é assim. Você vive irado, fala o que vai na cabeça. É aquela história toda, acaba com todo mundo. E aquele homem foi lá fazer lá uma terapia, foi lá se encontrar com o pastor, com alguém, e foram investigar o que estava acontecendo, o que tinha acontecido. E ele, não lembro de nada, minha vida está perfeita, não tem nada. Até que depois de muito tempo ele lembra, tem uma besteirinha, agora lembrei de uma besteirinha. Perguntar qual é a besteirinha. Quando eu era criança, tinha 8, 10 anos, eu fazia xixi na cama. Parece que o menino, né, ficou até 10 anos, e eu disse que um dia vieram os coleguinhas da escola, ficava lá com ele na casa dele, e a mãe rapidinho, assim que ela acordou, tirou o lençol, levou para lá para dentro, para negócio, para que os coleguinhas não vissem. Então ele levou lá para a lavanderia. Aí está todo mundo tomando café, o pai vai lá, vê o negócio, pega o negócio e traz. E quando ele chega lá no não, Deus, então ele olha para ele e diz, seu mijão, na frente dos colegas. Aí eu disse, naquele instante, o ódio tomou conta do coração dele em relação ao pai. Toda aquela revolta era contra o pai. Só que a revolta dele agora era contra o mundo. Pessoas revoltadas com o mundo têm algum trauma lá atrás. E se você é um dessas pessoas revoltadas, você é crente, mas você é um revoltado. Você é aquela pessoa que diz assim, não leve desaforo para casa. Não leve desaforo. Bateu, levou.
Aí tem. Aí tem. Aí tem. E você precisa ser tratado pelo Senhor. Tratado pelo Senhor. Aí esse homem tomou consciência, pediu perdão a Deus, liberou perdão pelo pai, e a partir dali aquele homem se transformou num homem tranquilo, porque o Senhor trouxe espírito de perdão. Sabe o que é que você é uma pessoa revoltada? Porque você ainda não perdoou quem fez mal para você. Você ainda não perdoou. Sabe o que é que José fez o que ele fez por irmão? Porque ele perdoou os irmãos. Ele perdoou os irmãos. Irmãos, vocês acham que foi fácil para José perdoar aqueles irmãos dele, sem vergonha daqueles irmãos? Que só dando uma surra de cacetete de polícia que bate em professor, no danado de cada um daqueles irmãos. Vocês acham que foi fácil? José lembrar, José chorando, o menorzinho deles: não façam isso comigo, não façam isso comigo, não façam isso comigo. José chorando, e os irmãos olhando e rindo: é, sonhador, é, e um dava um tapa de cá, é, sonhador, outro dava um tapa de lá, é, sonhador, e outro dava um tapa: não faz isso comigo. E algum outro diz: acaba com a raça dele, acaba com a raça dele. Irmão, José passou por aquilo que muitos passam aí nos morros desses bandidos. Eu só não fui morto porque a cova estava sem água. Se a cova tivesse com água, eu teria morrido afogado. Porque esse era o desejo dos irmãos. E depois manda a túnica dele, mata um animal, coloca um sangue e diz: olha, vê se é a túnica do seu filho. Qual é o nome que se dá a esse tipo de pessoa? Vocês acham que foi fácil? Vocês acham que foi fácil para aquele jovenzinho no Egito não conhecer ninguém? É colocado lá como escravo. Mas aos poucos Deus foi trabalhando, Deus foi tratando. Ele foi perdoando. E agora quando os irmãos o chamam, ele consola o coração dos irmãos. Porque o seu coração é um coração perdoador. Perdoador. Querido, você está olhando para mim? Está todo mundo olhando? A questão não é a pessoa que fez isso com você. A questão é você perdoar. Porque quando você perdoa, tudo é transformado. Oh, glória, aleluia. Mas, queridos, o Senhor, Ele trata as nossas emoções também para curar as nossas tristezas e as mágoas do presente. E ele também tinha, José também tinha mágoas no presente. Ele foi acusado, ele foi difamado. A mulher do Senhor o acusou de ter tentado, não é? Agredi-la. Ele foi difamado. Ele sentiu isso, falta de apreciação. Ele sentiu falta de consideração. Não é? Se dedicou, se consagrou ao seu trabalho, e o que fizeram com ele? Foi prendê-lo. Ele sofreu tudo isso. Então haviam mágoas no seu coração, haviam tristezas no seu coração, que Deus estava curando ali naquela prisão. O Senhor estava lá curando as suas mágoas, as suas tristezas causadas. Eu não sei quais são a razão da sua mágoa, mas ele foi acusado injustamente, ele foi difamado, ele faltou ninguém, ele trabalhou tanto, não apreciaram, desconsideraram, ele foi injustiçado, tremendamente injustiçado, trabalhou que nem um condenado e no final é injustiçado. Puxa vida, eu fiz tanto bem e recebo tanto mal. É duro, é difícil, irmãos. É difícil a gente viver fazendo bem e depois as pessoas te injustiçarem, as pessoas te darem um chute. É difícil você dar a vida por uma empresa e depois o chefe lá te chama e diz: olha, estão com contenção de despesa e você vai ser despedido. E você diz: mas como assim? Mas como assim? Diz: é a ordem lá de cima. Mas como assim? A ordem veio de lá. Mas eu me dediquei. A ordem veio de lá. E você sai tonto e pensando: meu Deus, eu dei minha vida, meu Deus, que injustiça! Deus, como podem fazer uma injustiça dessas comigo? Vocês podem ver José lá na prisão, pensando na injustiça, o filme passando na cabecinha dele, José trabalhando às vezes dia e noite, não descansando, não tendo fim de semana, trabalhando que nem um condenado para dar conta do recado. E agora, simplesmente porque uma mulher louca
e inventa uma acusação mentirosa, ele não apenas perde o emprego, mas ele é colocado na prisão. Eu vou buscar os meus direitos. Eu vou. Ele foi para os pés do Senhor. Porque quando a gente vai para os pés do Senhor, é Ele que cura mágoa, é Ele que cura ferida, é Ele que cura tristeza. Está com mágoa no coração, vai para os pés do Senhor. Está com tristeza, as pessoas têm sido injustas com você. Aliás, deixa eu dizer uma coisa para vocês, que o Senhor tem me ensinado. Nesse mundo, a gente semeia o bem e colhe o mal. Essa é a realidade desse mundo. Não espere, não tenha grandes expectativas. Você sabe de uma coisa? Você já ouviu falar na Bíblia de Alexandre Latoeiro? Já? Você já leu? Quando Paulo foi a Roma, vocês sabem quem foi lá depor contra Paulo? Um tal de Alexandre Latoeiro. Sabe quem é esse Alexandre? A pessoa que Paulo ganhou para Jesus e investiu na vida dele. Você sabia de uma coisa? Está me olhando? As pessoas a quem mais damos são aquelas que mais nos traem. As pessoas em quem mais investimos são as que agem pior conosco. Isso dói. Isso dói. Isso causa mágoa. Você ama. Você se doa. E no final, a pessoa chega e ela te dá um chute. E no final, a pessoa vem e ela faz uma injustiça. Isso dói. Isso causa mágoa. Isso causa ferida. Mas louvado seja Deus, porque o Deus de José é um Deus que cura as nossas mágoas e as nossas feridas. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. E se você colocar diante do Senhor, conta para Ele. Meu irmão, olha, para você se livrar disso, não adianta você contar para as pessoas. Você conta para as pessoas, às vezes, é mesmo? Nossa! E tem crente, irmão, que fala até Nossa Senhora. O que eu faço com esses irmãos, hein? O que eu faço com esse crente que ainda chega e diz: Nossa Senhora, pastor? O que eu faço, camarada desse? O que eu faço? Tem que enfiar a cabeça no balde e afogar o desgraçado, porque pode, né? Mas a gente conta, né? Aquela coisa, a pessoa, ela, nossa, é só nossa, mas não resolve coisa nenhuma. Ela só fala nossa, mas não resolve nada. Mas o meu Deus cura. O nosso Deus cura toda a mágoa, toda a tristeza, toda a dor, toda a ferida. Ele cura, e Ele nos liberta, como Ele curou José. E agora, quando os irmãos vêm apavorados, que eles pensam: agora José vai partir para cima, agora José vai dar cabo da gente. José chega, ele chora. Irmãos, ele chora. Vocês estão vendo José chorando? Porque o coraçãozinho dele está cheio de amor, está cheio de perdão. E a vontade de José é abraçá-los e dizer: vocês me fizeram mal, mas Deus o transformou em bem. Oh, glória! Vocês fizeram mal contra mim, mas o Senhor, o meu Deus, o nosso Deus, Ele o transformou, e eu já perdoei, e eu já liberei perdão, e eu não tenho mais nada contra vocês, e eu sou livre para amar. Aleluia! Louvado seja o nome do Senhor. Eu sou livre para amar. Coloca diante do Senhor nesta manhã e você experimentará. Queridos, quando Deus demora, nós aprendemos com a experiência de José, que quando Deus demora a nos atender, a nos responder, é porque está nos preparando espiritualmente para as bênçãos que virão. Você sabia disso? Que Deus precisa nos preparar para a bênção. Se a bênção vier sem eu estar preparado, eu não vou saber lidar com a bênção. E há muitas pessoas que não sabem lidar com a bênção. Então o Senhor precisa nos preparar. O Senhor precisava prepará-lo. O Senhor tinha bênçãos maravilhosas. O Senhor tem bênçãos maravilhosas para você. O Senhor tem bênçãos para mim. Mas Ele precisa me preparar. Eu precisava preparar. E naquela prisão, Deus está preparando. Deus está preparando, nos ensinando algo maravilhoso. A confiar completamente nele. Irmãos, nós precisamos aprender a confiar completamente no Senhor. Nós somos muito metidos. Nós somos muito abusados. Nós nos achamos muito, nós confiamos demais na nossa capacidade, no nosso título. Nós hoje estudamos, e graças a Deus por isso, nada contra, mas temos uma sociedade aí do ensino, uma sociedade do conhecimento, e
nós conhecemos, e nós sabemos, e nós fazemos, e nós acontecemos, mas o Senhor precisa nos preparar espiritualmente a confiar completamente nele. Seja você o mais alto executivo, seja você ministro, seja você presidente da república, seja você quem for, seja você quem for, seja você lá um empregado não sei de onde, seja você um garçom, nós precisamos aprender a confiar completamente em Deus. E era isso que o Senhor estava preparando José, ensinando a confiar no Senhor. Irmãos, vocês estão olhando para mim? Todos os problemas que você já teve na sua vida, todos os desastres que já aconteceram na sua vida, sabe o que? Vou revelar para você. Mas não é profetada, não. É porque você não confiou plenamente no Senhor. É por isso que você se deu mal. Quando, e comigo é a mesma coisa. Sabe quando a gente confia em nós mesmos? A gente confia e não confia no Senhor? Pois é, José estava lá, aprendendo a depender inteiramente da permissão de Deus. Sabe o que eu tenho aprendido? Para tomar um ônibus eu preciso ter permissão de Deus, se não tomo um ônibus errado vai ser assaltado, eu vou ser assaltado também. Eu não pedi permissão ao Senhor. Então eu preciso aprender a depender inteiramente. Eu preciso da permissão de Deus. Irmãos, vocês já repararam que nós vivemos a nossa vida normalmente sem permissão de Deus? A gente só pede permissão de Deus para coisas que nós consideramos grandes. Grandes. Vou tomar uma grande decisão, peço a Deus. Agora as coisas do dia a dia precisa. Mas pastor, precisa? É nessas que você se abanana todo. São essas que acabam com a sua paz e com a sua vida. Essas decisõezinhas que a gente vai tomando. São essas decisõezinhas que você tem tomado que acabaram com o seu cartão de crédito. Você está encalacrado até hoje, meu irmão. Você não consegue pagar, é juro sobre juro. Cadê essa decisãozinha que você vai tomando? Você vai fazendo, vai fazendo, vai fazendo. Você pensa, por que é que Deus se interessa no cartão de crédito? Por que é que você não é dizimista? Porque você está pagando cartão de crédito. Por que é que você não dá oferta para missões? Porque você está devendo cartão de crédito. E você pensa assim, mas Deus, será que eu devo dar fazendo mais, aumentando a minha dívida no cartão? Claro que você não vai fazer isso para dar mais de dízimo, mas você vai fazer quando chegar e você vira aí o último iPhone que levaram, você vai e compra. Porque nós não pedimos permissão a Deus. E a nossa vida fica toda enrolada porque a gente não pede permissão. O Senhor queria ensinar isso a José. Nós precisamos aprender a depender inteiramente da direção, da orientação do Senhor. Eu preciso da orientação de Deus. Eu preciso que o Senhor me conduza. Eu não sei me conduzir. Foi isso que José aprendeu. Esse preparo espiritual de Deus é para isso, é para que a gente saiba, é para que nós saibamos. Irmãos, nós somos hoje a geração da tecnologia, nós confiamos demais em nós, na tecnologia, nas coisas ao nosso redor, mas meus queridos irmãos, o homem pode fazer o que for, o homem pode bombardear a nuvem, o homem pode mandar satélite, mas se Deus disser que não chove, não chove, porque o nosso Deus domina sobre todas as coisas. O nosso Deus domina sobre todas as coisas. E nós temos esquecido dessas verdades. Eu preciso aprender a depender inteiramente do Senhor. E é isso que Deus está ensinando José. Deus sabe que ele vai ser um homem de Estado. Deus sabe que ele vai ser um homem muito importante. Deus sabe que ele vai ser vital para o reino e para os povos. Então ele precisa a depender inteiramente do Senhor. Ele não pode dar um passo sem a direção de Deus. Ele não pode dar um passo sem a direção de Deus. E o Senhor está ensinando isso a ele. Mas olha, queridos, o Senhor nos ensina também a glorificar completamente o seu nome, como o Senhor ensinou a José. O Senhor o ensina, testemunhando sempre da graça maravilhosa, testemunhando sempre do poder glorioso do Senhor. A todo tempo e a todo momento José está testemunhando a graça. Não sou eu, é a graça de Deus. O Senhor tem poder. Olha aqui, Faraó, eu não posso, mas Deus pode. Eu não posso, mas Deus pode. Irmãos, eu sonho com os nossos irmãos advogados, os nossos irmãos que são, enfim, todos vocês estão no mercado de trabalho, numa reunião, que você não tenha vergonha de parar a reunião e dizer, gente, nós precisamos orar. Nós precisamos orar. Nós precisamos clamar ao Deus Todo-Poderoso. Irmãos, nós hoje temos vergonha. Nós temos vergonha de Deus. Nós temos vergonha de trazer Deus para a nossa vida, para o nosso trabalho. Irmãos, vocês acham
Que Deus só age aqui na igreja? Você acha que o seu trabalho não tem nada a ver com Deus? As decisões da sua empresa, elas são tomadas por Deus. As decisões que são tomadas lá pelo chefe da empresa, pelo presidente da empresa, é Deus quem determina. A palavra do Senhor, essa semana eu estava lendo, irmão, sobre Ciro. Irmãos, é um negócio belíssimo. Ciro, rei da Pérsia, um ímpio que Deus usa para levar o povo de Israel para a sua terra. E a Bíblia diz que o Senhor tem o coração do rei nas suas mãos e o inclina para onde Ele quer. Irmãos, a vontade da presidente Dilma está nas mãos do meu Deus. A vontade do prefeito Eduardo Paz está nas mãos de Deus. A vontade do governador Sérgio Cabral está nas mãos de Deus. Ninguém é mais do que a vontade e o poder do nosso Deus. Mas nós estamos esquecendo disso, irmãos. No seu trabalho, onde você estiver, para. O pessoal vai te achar bobo, o pessoal vai rir de você, mas vai haver um momento em que eles vão ver a glória, o poder maravilhoso de Deus. O faraó estava lá. Irmãos, o faraó era cheio de pessoas competentes, pessoas com PhD em sonho. Os egípcios eram os melhores que tinha. Mas chegou o momento em que o faraó disse assim: nenhum dos meus homens sabe, mas eu ouvi dizer que você pode. E José disse: não sou eu, é Deus. Irmãos, nós estamos perdendo o melhor. Sabe por quê? Porque nós somos iguais aos ímpios. Vocês são diferentes dos ímpios. Porque vocês têm o Espírito Santo de Deus. Porque vocês têm a mente de Cristo. Vocês discernem os outros, mas os outros não te discernem. Meu irmão, antes de tomar decisão, antes da pauta da reunião, antes de começar, ora e pede a Deus visão espiritual, discernimento espiritual para aquilo que vai ser feito. E Deus vai trazer poder sobre a sua vida. Deus vai trazer um discernimento do céu, que vai deixar todo mundo boquiaberto. E vão dizer para você, aonde você aprendeu isso? E você vai dizer, com o meu Deus Todo-Poderoso. Com o meu Deus Todo-Poderoso. E meus irmãos, as pessoas vão temer e tremer diante do seu Deus, porque Ele é o Senhor Todo-Poderoso. Todo-Poderoso. Irmãos, as decisões estão nas mãos do Senhor. Irmãos, esse mundo caminha de acordo com a vontade do Senhor. Irmãos, esse mundo está nas mãos de Deus. O Senhor tem o controle de tudo nas mãos. E o Senhor está então lá trabalhando José espiritualmente. Irmãos, eu oro. Eu tenho um sonho. Meu sonho é ver esses jovens, mas também aqueles que já são adultos, estar lá como cabeça mesmo. Mas eu fico pensando, Deus, será que vale a pena eu serem cabeça? Porque eles vão ser iguais aos outros. Eles vão ser iguais aos outros. Eles vão ser iguais aos outros. Mas eu conheço altos executivos. Eu conheço que são pessoas piedosas. Pessoas piedosas. É lógico que você tem que saber se colocar. Um estava me dizendo, estava numa reunião de ministros na África, tinha 2 ministros africanos. Aí o ministro chegou e disse, quando eu ia na escola dominical, eu ouvi falar de uns montes lá, era o monte da bênção. O irmão disse, Ebal e Gerizim. É isso mesmo, como é que o senhor sabe? E ele disse, porque eu sou de Jesus. E ali levou o evangelho àquele ministro, sem medo, sem vergonha. Meu irmão, daqui a pouco a empresa vai te chutar. Você vai embora. E o que é que você deixou para trás? Apenas trabalho? Apenas eficiência? Apenas competência? Ou você deixou uma marca? A marca de Cristo no coração dessas pessoas. Eu sonho em ver cristãos. Eu sonho em ver membros dessa igreja. Eu oro, peço a Deus, para que o Senhor coloque cada um de vocês nos mais altos cargos em que vocês possam estar. Só que saibam de uma coisa, antes de dizer amém, vocês vão passar por isso tudo que eu estou pregando nessa manhã. O Senhor vai ter que preparar, o Senhor vai ter que tratar, o Senhor vai ter que fazer isso, para você não fazer feio, para você não fazer vergonha, para você se manter firme no Senhor, como José se manteve. Firme no Senhor. Homem estável, mas firme, testemunhando sempre da graça maravilhosa. Não sou eu, é a graça.
Não é o meu poder, é o poder de Deus. É o poder de Deus. O Evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. É levar essa mensagem em nome do Senhor Jesus Cristo. Queridos, quando Deus demora, nós aprendemos com José. A experiência de José, nós aprendemos. Quando Deus demora a nos responder, é porque Ele pode estar, porque Ele precisa nos fortalecer o quê? E talvez Deus nessa manhã esteja fortalecendo você moralmente. Ou então Ele precisa o quê? Nos tratar emocionalmente, né? Tratar emocionalmente, para que você seja uma pessoa curada. Uma pessoa curada. Hoje um grande problema que nós temos são pessoas doentes. Elas são convertidas, mas elas são doentes emocionalmente. A gente precisa ser tratado, precisa ser curado. E Deus precisa mais o que? Nos preparar espiritualmente, para que a gente possa receber a bênção e ser bênção nas mãos do Senhor. Se Deus está demorando a responder às suas orações, se Deus está demorando a responder aos seus anseios, saiba nesta manhã 3 coisas. O Senhor provavelmente estará fortalecendo você moralmente, tratando você emocionalmente ou preparando você espiritualmente para a bênção. Por isso, espere, louve, a sua resposta e a sua bênção estão chegando. Oh, glória, aleluia. Meu irmão, creia nisso nessa manhã. Então nós vamos ficar de pé e nós vamos cantar aquele hino que diz: Deus não rejeita a oração. Eu gosto muito de uma frase desse hino, quando Deus está... Cadê o hino para eu ver que eu esqueci? Quando Deus está, Ele está trabalhando. Quando Deus está em silêncio, isso. Como é que é? Quando Deus está em silêncio, é porque Ele está trabalhando. Meu irmão, Deus esqueceu de você? O que é que Ele está fazendo? Trabalhando na sua vida, te preparando para aquilo que Ele vai fazer na sua vida, preparando você. Irmãos, vocês estão olhando para mim? Então olha, antes da glória sempre vem primeiro a cruz. Nunca esqueçam disso na vida de vocês. O grande desafio de Satanás com Cristo foi o quê? Foi tirar a cruz. Não existe glória sem cruz. Vocês querem a glória de Deus? Não fala. Antes da glória vem a cruz. Deus não esqueceu de você. Deus está trabalhando. Deus está tratando. Deus está fazendo uma obra linda e maravilhosa na vida de cada um de nós, para que nós o glorifiquemos, para que quando o Senhor te colocar onde Ele deseja te colocar, você possa glorificá-lo e exaltá-lo. Esse é o propósito, esse é o desejo do Senhor. Então cante, louve, exalte, glorifique o nome do seu Senhor nesta manhã.
Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor não para de trabalhar. E nós te louvamos nessa manhã, porque nós sabemos que a vitória está chegando. A resposta está vindo. As portas vão se abrir em nome de Jesus. E nós te louvamos nesta manhã, porque o Senhor é maravilhoso. Deus, ministre essa palavra. Aquilo que eu não soube, aquilo que eu não pude falar, Deus, que o Senhor agora faça. Complete essa obra. Liberte, em nome de Jesus, a vida do meu irmão, da minha irmã. Deus, libere perdão nessa manhã sobre a vida de cada um de nós. E que saiamos daqui louvando o Senhor, na certeza de que a resposta é vinda, em nome de Jesus. Pai, abençoe o almoço agora. Abençoe os irmãos que estarão subindo. Abençoe aquela refeição. Obrigado, Senhor, por ela, e abençoe o restante deste dia. Nos despeça na sua paz bendita, em nome de Jesus, o Senhor da glória. E todo o povo de Deus disse amém e amém. Os irmãos podem sentar, curve a sua cabeça, depois suba para almoçar. E à noite temos ceia do Senhor. À noite nós vamos realizar a ceia, então não perca o culto logo mais à noite, e que Deus a todos nos abençoe. Nós vamos cantar novamente.